Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Vamos conosco na nossa aula de História do 8º ano hoje. Então o que a gente vai aprender hoje? Observa aí na telinha. Então, hoje a gente vai conhecer o processo de formação, as implicações culturais e econômicas na Constituição das 13 colônias. Então, como é que essas 13 colônias, nos Estados Unidos da América, que a gente conhece hoje, esse país potência mundial, tão conhecido para a gente, como é que essas 13 colônias vai se formar, as características e as diferenças entre elas? Porque as colônias do norte sempre vai ter uma característica, uma formação, enquanto a do sul vai ter um outro modelo. Então é interessante a gente saber essas diferenças e perceber isso, porque vai ser muito forte dentro do processo de independência dos Estados Unidos para formar o país que é hoje, os Estados Unidos da América, que antes era as 13 colônias no período colonial lá na América do Norte, ok? Então, para introduzir a nossa aula, eu trago aquele quadro, você lembra? Então, vejam aí na tela a pergunta a respeito do que você lembra. Sobre o que você lembra sobre a colonização do território americano pelos ingleses. Então aí houve duas tentativas, de colonização. A primeira, vocês lembram? A primeira ela vai fracassar, porque quando os ingleses chegam na América vão enfrentar fome, vai enfrentar as pragas, as doenças de um novo clima, de um novo território, Isso vai ocasionar a morte e o fracasso daí e também a resistência indígena, tá? A resistência indígena era a resistência do povo nativo que já habitava na América do Norte quando os ingleses chegam. Então ele vai ver aquela chegada lá dos ingleses como algo que não é legal e vão resistir aí essa invasão dos territórios que pertenciam aos nativos americanos. E aí a segunda tentativa, que vai se dar justamente no século XVII, no reinado de Jaime I, vai dar certo, porque Jaime I vai assinar lá o Tratado de Londres com a Espanha, cessar a fase de guerra entre esses dois países e vai estabelecer aí o processo de colonização na América do Norte. Isso eles vão fundar aí a primeira núcleo, o primeiro núcleo de povoamento que a gente observa aqui na telinha, ok? A gente vê aí que esse primeiro núcleo de povoamento e tentativa de colonização aí dos ingleses em 1607, dando certo também fruto das duas companhias que monarquia e burguesia se unem e fundam aí essas duas companhias que vão dar início ao processo de colonização na América do Norte, formando aí as 13 colônias na América. Ok? Então, continuando, eu trago para vocês aí essa formação inicial das 13 colônias, dá a gente a ideia, de discutir, de falar sobre a complexidade do que hoje é os Estados Unidos, essa independência dessas 13 colônias, que desde a sua formação vão ser independentes porque a sua formação em si vai ser distinta, vão ter características econômicas distintas. Então a gente vê também aí a presença dos peregrinos, que eram os puritanos, que vieram lá na embarcação do Mayflower, e esses puritanos se instalaram lá na América do Norte, fundando aí esse primeiro núcleo de povoamento, Piemonte, e a gente vê aí também os nativos que já habitavam, a composição étnica, que vai formar os Estados Unidos não vai ser só pelos puritanos ingleses vindos da América, da Inglaterra não, tá? Do Reino Unido não. Vai ter também outras nacionalidades europeias, outros povos de países europeus também indo nesse período aí colonial, os indígenas, os nativos que já moravam lá,
o povo negro africano vindo para trabalhar com a mão de obra escrava nesse período. Então essa composição, essa formação das 13 colônias, mostrando aí essa quantidade de etnias que vão formar aí a potência norte-americana que a gente conhece hoje. Ok? Então, a gente não podia, nesse período dessas duas tentativas de colonização, como aqui no Brasil a gente chamou de período colonial, né? Brasil colonial. Naquele período a gente não podia falar isso aí dos Estados Unidos, porque as colônias elas tinham uma certa independência entre elas. Até hoje, a composição dos Estados Unidos da América, embora seja um país, os estados eles têm certa autonomia. No caso, tem leis que tem um determinado estado, que em outro estado não tem aquela lei. Então, eles têm até certa liberdade de legislar, né? Eles adotam aí a sua legislação, um diferente do outro. Isso é uma forma de autonomia desde aquela Constituição dessas 13 colônias. Então, não dá para chamar Estados Unidos colonial, e sim as 13 colônias que foi nesse período colonial de início de colonização inglesa na América do Norte. Então, continuando a nossa aula, eu trago aí para vocês a imagem, né, dessas 13 colônias, agora dividida em 3 grandes grupos. Aí de rosa a gente encontra justamente as colônias do norte, ou conhecidas também como Nova Inglaterra. De laranja, a gente vê aí as colônias do centro, tá? As colônias do norte e as colônias do centro, elas têm algo aí semelhante, a sua formação, a sua organização social vai ser bem semelhante e ela vai ser lá colonizada por uma daquelas companhias que foi fundada lá pela monarquia inglesa e pela burguesia inglesa. E também aí de verde a gente vê as colônias do sul, que também vai ter uma outra característica que vai se diferenciar. É bom a gente entender isso, essa diferença entre a colônia do norte e centro, e as colônias do sul, porque isso vai ser bem importante quando a gente estiver estudando a Guerra Civil Americana, o processo de independência dos Estados Unidos. Então, tudo isso aí vai contribuir esse entendimento da aula de hoje, ok? Então, continuando a nossa aula, a gente vê aí que as colônias do norte e do centro. Quais são as características que marcam esses dois grupos, né, essas colônias do norte e as colônias do centro? Gente, elas se formaram, tá, baseado justamente na agricultura familiar, na pequena propriedade privada, no caso uma pequena porção de terra, onde eles desenvolveram aí a policultura. A policultura vem na questão da agricultura, porque existe a monocultura, que você planta um produto único, em grande quantidade, objetivando aí vender no mercado externo. Já a policultura são vários produtos agrícolas que essas famílias plantavam para consumir e para atender ao mercado interno entre as próprias colônias do norte e do centro. Então, a agricultura familiar, ela não visa uma grande produção, e sim uma produção para abastecer o mercado interno, ok? E também as produções manufaturadas começaram a ser desenvolvidas nessas colônias. No caso, as oficinas que produziam produtos manufaturados. Exemplo disso, a produção do rum, ok? E também o comércio triangular, que marca aí o modelo econômico adotado nessas colônias do norte e do centro. Eu trago para vocês a imagem explicando melhor como era esse mercado triangular. Ok? Então, o mercado triangular, a América do Norte, né, e Central, fornecia aí rum para os africanos. Rum, açúcar, e em troca pegava ali os escravos, né? E essas embarcações eram as embarcações das companhias,
fundadas lá dentro na América, pelos ingleses, pela coroa e pela burguesia. Então, em troca, pegava esses escravos, levava para as Antilhas. Nas Antilhas, que era a base, né, nas Antilhas, da plantação de açúcar, a base da mão de obra era a mão de obra escrava, além de fornecer para as Antilhas ainda, ou fornecia essa mão de obra escrava também para as colônias do sul. E aí, das Antilhas, essa produção do açúcar ia para as colônias do norte e do centro, produzindo aí o rum. E o rum comercializava com a África em troca da mão de obra escrava. A mão de obra escrava vinha para as Antilhas, das Antilhas subia o açúcar da produção de rum. Por isso que esse triângulo aí comercial, essa ligação entre as colônias do norte central, África, Antilhas, que fica na América Central e fornecia aí a África através da troca de rum pelo trabalho escravo, vinha com os navios negreiros. Isso fez com que a burguesia daquele período acumulasse muitas riquezas, tá? Porque o trabalho, tanto nas Antilhas como nas colônias do sul, era através do trabalho escravo. Então, continuando, vamos falar agora do modelo, né, de como estavam estruturadas as colônias do sul. As colônias do sul, né, ficavam baseadas aí nas grandes propriedades de terra, ok? Então, grandes latifúndios, grandes propriedades de terra para plantar um único produto, baseado na monocultura, único produto. E esse produto que se destaca aí é a plantação do algodão. Tá? O algodão que vai fornecer aí matéria-prima para as oficinas manufaturadas lá na Inglaterra e logo depois a indústria de tecido. Para você ver como o algodão foi tão importante, né, nesse período e de plantação pela mão de obra escrava nas colônias do sul, que gerou tanto lucro para a burguesia inglesa que a primeira indústria a se mecanizar na Inglaterra foi justamente a indústria têxtil, tá? A indústria de tecido. Então, essa colônia, eu trago aí para vocês um esqueminha que foi baseado no plantation, né? Que é o sistema de agricultura baseada no plantation, semelhante ao que a gente viu aqui no Brasil com a plantação do açúcar. Mas vamos focar lá na América do Norte e nas colônias do Sul. Então, o plantation foi um modelo, né, justamente baseado no grande latifúndio, que era a grande propriedade de terra, utilizando aí a monocultura, que era a cultura e o plantio de um único produto, visando a exportação. E esse produto que se destaca na produção de monocultura das colônias do sul vai ser o algodão, que vai ser fornecido aí, objetivando o mercado externo. Então, não era com a produção interna, e sim para abastecer o mercado externo. Que mercado externo? Forneceu o algodão, que era matéria-prima para a Inglaterra, para as oficinas manufaturadas e depois para a indústria têxtil, ok? E com base escravista na mão de obra escrava, que produzia essa monocultura, onde gerou muita riqueza e acúmulo de riqueza, tanto para os proprietários e fazendeiros do sul, como lá para os ingleses, a burguesia inglesa. Ok, gente? Então, nossa aula fica por aqui hoje. Eu conto com vocês e a participação de vocês na nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Tchau!